Pessoal, meu nome é Anand Rao. Sabe de quantas formas já me chamaram até hoje? Vou enumerar aqui. Juan Rao, Hernandes Rao. Rapaz, foram tantas formas e eu nunca me toquei com isso. E eu perguntei para essa pessoa que eu vou bater papo hoje, qual é o nome que eu devo escrever? E eu amei o nome que ele me deu, Dom Policarpo. Eu achei legal pra caramba. Primeiro que Policarpo lembra muito na área da literatura, não é? Policarpo Quaresma, essas coisas todas. Mas Dom Policarpo eu achei muito legal. E eu até fiquei pensando em fazer uma coisa especial na minha vida. Quando as pessoas me perguntaram como eu devo te chamar, vou criar um negócio especial para mim. Eu achei bem legal. Esse cara eu já conversei com ele várias vezes, ele já arrumou um monte de gente aqui para o canal entrevistar. E eu vou colocar ele na tela agora para a gente começar a bater papo. Tá? Deixa eu mudar o layout aqui. Tá aí ele na tela. E eu queria primeiro me apresentar. E aí vou pedir para ele se apresentar. Eu sou Anand Rao, eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa, que tem a TV no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa, que tem o portal de notícias, que é culturaalternativa.com.br. Tem as redes sociais, facebook.com/portal Cultura Alternativa e no Instagram é @cultura_alternativa. E eu faço esse trabalho junto com a Agnes Adusmili, que também é minha esposa. Ela é editora-chefe. Policarpo, queria que você se apresentasse e de cara, porque tem gente que entra na live só para assistir 5 minutos. Então, de cara, já divulga suas coisas atuais e tal, para depois a gente começar a conversar sobre os temas que o programa aborda, que é o seu momento de vida. Diga lá. Olá, prazer te ver novamente, Anan. Você é um cara maravilhoso. Escritor, poeta, agora compositor, com algumas músicas aí rolando, né? Metroviário, 35 anos de metrô. Esse ano faço 60, com a graça do meu bom Deus. Perspectivas maravilhosas de uma vida de 60 anos e espero que eu consiga pelo menos a metade do que eu estou pensando em fazer, querido. Os livros estão aí rolando, né? Graças a Deus. Estamos aí com um lançamento próximo aí no dia 1º de julho do livro Maçã, se me permite. Maçã é um livro que vai levar vocês para uns caminhos alternativos de vida, principalmente quando você escolheu um caminho que não era bem aquilo que queria, mas foi a sua opção. E quem sabe, uma hora dessa você pode querer mudar de caminho. Quem sabe? Será que você teria ajuda para isso? Então, a temática é essa, né? Eu falo um pouco da criminalização que fizeram com o fruto, a maçã, porque lá em Gênesis não fala o nome maçã, né? Dizem o fruto proibido. E eu faço essa provocação aí para os teólogos, para que eles me provem que foi a maçã que levou a Eva para o pecado. E é Perfeito. isso. Então, o primeiro tema que eu queria conversar, que eu achei interessantíssimo, é exatamente um tema que eu nunca pensei que eu fosse conversar na minha vida sobre esse tema, que se chama maçã. Eu sou diabético e a maçã ela tem pectina. E a pectina é espetacular para o diabético. Ela é uma fruta que não faz mal para o diabético de forma nenhuma. A laranja faz mal porque tem a frutose. O mamão faz mal porque tem a frutose em excesso. Mexerica. O melão é melhor. Mas a maçã é espetacular. Muitas pessoas consideram que o meu pai, que era diabético, e na época antiga só existiam poucos produtos dietéticos, que ele comeu muita maçã ao longo da vida e ele foi ter um infarto só com 75 anos, porque ele fumou e ele também bebeu muito por causa da maçã. Porque a maçã é uma fruta que faz super bem
Você entende? Para as artérias. É uma maçã. A maçã é uma fruta de uma riqueza ímpar. Com relação ao fruto proibido, né? Eu sou uma pessoa que eu desconheço isso, porque se é proibida a maçã, eu sou um cara proibido integralmente. Porque eu como maçã pra cacete. Você tá entendendo? É a fruta. E eu tô em Miami, nesse momento, na gravação desse programa, e a maçã aqui, num supermercado que a gente descobriu chamado Publix, é linda, linda. A produção de maçã nessa região é uma coisa linda. Então eu tive o prazer de passar 15 dias, amanhã volto ao Brasil, comendo maçã. Você entende? Ou seja, a maçã faz minha vida e eu espero que ela me deixe muito vivo. Então, para mim, ela é o fruto que liberta, que me faz viver, que me dá vida. A palavra é tua para falar sobre maçã. Maçã, rapaz. Eu fiz uma pequena pesquisa, né, sobre a maçã. Descobri que tem mais de 100 tipos de maçã. Descobri também que a maçã, ela, além dessa criminalização que foi feita com ela, né, dando a ela o rótulo de fruto proibido, ela também, como você deve saber, ela é a vilã dos desenhos animados, por exemplo, Branca de Neve. Ela é a que faz o lobo correr atrás daquela torta de maçã que a vovozinha faz e tal, Chapeuzinho Vermelho, maçã. Então, cuidaram para que a maçã perpetuasse no mundo vilão. E eu acho que a gente, enquanto não religioso, né, quem não é religioso, não leva muito ao pé da letra essa história. Mas a questão do fruto proibido ter colocado a maçã no centro, né, no epicentro dessa história, eu acredito que é pelo que você acabou de dizer, pelo doce da maçã. Acredito que seja por isso, que é tão doce que, como você acabou de dizer também, não dá para ficar um dia sem comê-la. Olha só que interessante. Agora você falou de um tema que eu também não sabia que ia conversar sobre esse tema hoje. E você que está assistindo o programa, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários o que você acha desse tema. Religião. Olha só que interessante. Eu sou uma pessoa que tive 3 cânceres. Então eu dialogo frequentemente com Jesus e com Deus. Frequentemente. E um diálogo muito parecido como se a gente tivesse sentado numa mesa de bar, batendo papo, tomando um vinho, e eu parei de beber meu vinho, porque eu decidi tomar muito cuidado com uma série de coisas com relação à minha glicemia. Acho que você viu aqui atrás, teve um relâmpago. Você tá Sim. entendendo? Aqui em Miami, quando chove, é uma chuva daquelas, meu amigo, porque fica embaixo do trópico de Câncer. Então é uma loucura. Aí, eu parei de beber o vinho, tá certo? E o que está acontecendo atualmente? A religião, para mim, sempre foi uma conversa ao pé do ouvido com Jesus, Deus, Krishna, Mahatma Gandhi e uma série de pessoas que lidam com religião de forma ímpar. E eu sou uma pessoa dessas. Eu adoro ir para um templo. Ele pode ser católico, pode ser de qualquer religião, protestante e tal, vazio, onde eu possa dialogar com Deus, com Jesus. Adoro, adoro. Toda vez que eu passo na frente de um templo, eu olho, me comunico. Aconteceram na minha vida alguns milagres, verdadeiros milagres, que inclusive a medicina não explica direito. Você está entendendo? Então eu tenho uma conexão grande, mas eu não sigo nenhuma religião. Eu sou batizado na religião católica, mas não sigo a religião católica. Acho a missa um negócio que me distancia, sabe? Eu vou ali, fico ali perdido. Sei lá, a minha esposa, ela é muito religiosa. Você está entendendo? Ela está aqui comigo, nós estamos no quarto de um hotel. Você entende? Mas o que eu digo assim,
a minha conexão com Jesus e Deus, a minha fé, a minha crença numa força inigualável, superior, mágica, incomensurável, é total. Eu não consigo ser uma pessoa que não crê em Jesus e Deus. Não, não tem jeito. E aí, por isso, eu acho que eu não necessito de um padre, nem de um pastor, nem de um monge budista, nem de nada. Eu tenho minha conexão com eles, que é. Eu costumo dizer que a minha religião é anandista. Eu sou anandista. Eu sigo o anandismo. Meu nome é Anand Rao, sabe? Eu queria saber agora a sua posição, suas conexões, suas ideias, sua magia sobre religião. Então, cara, essa história de viver num país laico nos dá essa liberdade, né? Você escolhe, se você nasce num berço, aí quando você tá ali na faixa de puberdade e tal, dependendo da turma que você tiver, você vai para outro. Dependendo da sua primeira namorada, você vai para outro lugar, e isso tudo vai te levando para várias casas, né? São muitas casas que eu já visitei, muitas casas onde eu fui buscar alguma coisa. Algumas dessas casas, inclusive, perceberam isso e me perguntaram: o que você está fazendo aqui? Você está pesquisando? Eu disse: sim, eu estou pesquisando um lugar onde eu me sinta bem. Então, se você perguntar para mim qual é a sua religião, Policarpo, eu vou dizer para você o seguinte: a minha religião é a fé. Eu tenho fé. Quando eu estou no meu centro, fazendo lá o meu benzimento espiritual na mesa branca, eu tenho fé. Quando eu acendo a minha vela para Xangô, quando eu agradeço Ogum, é a minha fé que está mandando. Então, quando eu digo, olha, São Benedito, muito obrigado por ter cuidado disso ou daquilo, é a minha fé. Então, a fé é uma coisa como você falou, cara. A gente tem que ter a fé, primeiro, no seu coração. Não adianta você entrar em qualquer casa, em qualquer lugar, em qualquer templo, em qualquer tenda, se o seu coração não tiver afim, não tiver com esta pureza de quem procura. Porque para procurar tem que estar puro. Você não pode querer procurar nada nesse aspecto religioso quando seu coração não está bom. Porque você não vai encontrar. Porque tudo vai ser uma enganação na sua cabeça. Ah, estão querendo me enganar. Estão querendo que eu fique. Estão querendo que eu faça isso, que eu faça aquilo. Mas a verdade é uma só. Eu vi isso num filme. Me parece que é Estigmata. Que ele coloca Deus está em todos os lugares, né? O Arnold Schwarzenegger. Mas eu digo que a fé está em todos os lugares. A força que você procura em qualquer momento da sua vida está em todos os lugares. Mas ela vai emanar primeiro da vontade que o seu coração tem. Olha, agora eu vou pedir para você que está assistindo esse programa que se inscreva em nossos canais e ative a notificação. Tá tudo passando aqui nessa tarjazinha azul. Se você está vendo no celular, vira ele na horizontal. Se você estiver vendo na vertical, tá passando aqui nessa tarjazinha azul. Tem todas as nossas redes sociais. Agora o tema é o seguinte: vou contar um episódio que aconteceu comigo hoje e vamos ver o que o Policarpo tem a dizer, porque eu fiquei sem ação. E o tema é atitude. Qual a atitude? O que atitude tomar, não com relação ao episódio, mas devemos ter atitude ou não? Eu estou num momento da minha vida onde a pessoa é descortês comigo e eu sou cortês. A pessoa é agressiva comigo e eu sou gentil. A pessoa é o fato que aconteceu hoje, a pessoa tentou vender um livro para mim e eu disse que eu estava investindo todas as minhas finanças no cultura alternativa e nas minhas viagens pelo mundo afora. Aí a pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: eu não quero mais conversar com você, não admiro mais você e tal. Aí eu falei: não entendi. Eu não entendi direito porque quando você propõe uma venda,
A outra pessoa que vai comprar, ela pode dizer que não pode agora, porque ela está no momento onde ela está investindo em diversas outras coisas. Aí eu fiquei calado e falei com minha esposa se eu deveria pelo menos orientar essa pessoa, que é uma pessoa jovem, né, e dizer assim: olha, quando você propõe uma venda, a outra pessoa pode dizer que está investindo o dinheiro em outras atividades. Isso é uma coisa natural, naturalíssima. E eu vejo muito isso na arte e cultura hoje. Por exemplo, eu sou um jornalista, e às vezes a pessoa quer que você divulgue o trabalho dessa pessoa. Eu, por exemplo, na minha época, a gente recebia o livro na redação e fazia uma matéria ou não. Então eu sempre falo para os escritores terem uma cota para a imprensa, se eles quiserem divulgar na imprensa. Muita gente me criticou por isso, então eu devo estar ultrapassado, porque o jornalista, dificilmente, o jornalista do jornal o Globo ou da Folha, vai comprar o seu livro para divulgar o seu livro. Não, não vai fazer isso. Você está entendendo? Você tem que ter uma cota de imprensa e as editoras sabem disso. Tanto que elas mandam, às vezes, até atualmente em PDF, para a pessoa poder ter acesso e para poder escrever. Às vezes ela vai fazer até uma análise do livro e tal. E a pessoa acabou a amizade comigo porque eu não comprei o livro da pessoa. Aí eu fiquei pensando, deveria ter tido uma atitude, porque eu tenho 61 anos, e explicar para essa pessoa que tem 30, dizer assim: olha, não é bem assim a vida. Às vezes as pessoas têm outros investimentos, às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa está com o orçamento comprometido e tal. Ou eu devo ficar calado? Até agora eu estou nessa dúvida. E aí eu preferi ficar calado, sabe? Porque pode gerar. Eu me lembro de uma atitude do presidente do Senado, José Sarney. Ele estava presidindo a mesa e o senador Roberto Freire, por Pernambuco, foi e esculhambou ele. Fez um discurso esculachando o Sarney. Aí o Sarney estava presidindo a mesa e falou: obrigado, senador, já encerrou? Já. Aí passou a palavra para outra pessoa. Aí a divulgação do discurso do Roberto Freire foi zero, porque não houve embate, não houve debate. Então eu preferi seguir a linha sarneyzista, de não me posicionar com relação a essa pessoa. A pergunta para você, Policarpo, é o seguinte: atitude, quando ter, quando não ter? Devemos ter sempre? Devemos nos posicionar sempre? Essa é a minha pergunta para você. Eu aprendi ao longo dessa vida que a melhor resposta, e aí a gente fala isso didaticamente, né? A melhor resposta é aquela que você entende a pergunta. Então, se você entendeu a posição da pessoa, eu acho que você deve sim se posicionar. Porque, como diria um grande amigo que passa pela minha vida assim, e eu não consigo esquecer das frases, é José Maria Saraiva, um grande amigo. Ele diz o seguinte: eu ligo, se eu ligar para o que a pessoa está dizendo, não gosto mais de você, você é feio, você. Barará, barará. Se eu for ligar realmente para tudo isso, se for me fazer algum efeito na minha pessoa, eu tenho que falar, cara. Eu tenho que falar. E ultimamente, né, com esta coisa da experiência, né, com essa coisa da idade que a gente vai adquirindo aí, certos modus operandi, né, eu não deixo ninguém sem resposta mais, viu, Anand? Se você disser qualquer coisa para mim, você vai ter uma resposta. E vai ficar a seu cargo achar se ela é verdadeira ou não. Mas a resposta eu sempre dou. Perfeito. Agora eu queria falar do ser humano pós-pandemia. Eu tenho notado uma coisa interessante. Eu fiz muitos jantares lá na sede do Cultura Alternativa, onde nós abríamos espaço para estudantes de gastronomia e eles faziam jantares e a gente cobrava uma grana para as pessoas irem. E aí a gente divulgava o nome daquele estudante no portal de notícias, na TV e tal, e ele ficava muito satisfeito.
Depois da pandemia, eu tenho notado uma dificuldade das pessoas em ir até a sede do Cultura Alternativa. Eu tenho convidado pessoas para tomar café, depois que eu parei de beber o vinho, mas eu falo, se você quiser trazer o seu vinho, seu uísque, sua cerveja, traga e tal. E as pessoas, elas, eu não sei, tá muito corrida a vida, tá muito assim a vida e tal. Eu notei que parece que houve, as pessoas se desacostumaram de se encontrar e estão se encontrando ali, muitas vezes pelo WhatsApp, muitas vezes assim. Quando a gente marca o encontro, aí às vezes, não sei, porque tem trânsito demais na cidade, e sempre tem uma desculpa, e eu não tenho conseguido ver muita gente na sede do Cultura Alternativa. Recentemente eu criei um grupo chamado Harmonia e Felicidade, onde a gente ali só fala de coisas harmônicas, não fala sobre coisas que provoquem distensão. A gente quer a comunhão, você entende? Então aí eu tentei convidar o grupo, só tem 7 pessoas que se interessaram em participar desse grupo de WhatsApp. Tentei convidar, mas ninguém estava com tempo de ir. Então eu notei assim que parece que as pessoas se acostumaram mais a ficar no seu ambiente, no seu lar ou na sua casa, do que antes da pandemia. Parece que a gente fazia mais farra antes da Sim, pandemia, era muito mais interessante encontrar, era uma festa, churrasco, mil coisas assim. E pós-pandemia parece que mudou um pouco. Então eu queria que você me desse sua opinião sobre o pós-pandemia e as pessoas. O que que você tem sentido? então, rapaz, não sei se você se recorda, mas eu saí do metrô, né? Saíram comigo do metrô há um tempo atrás, e eu acabei ganhando o processo e retornei, né? Então, voltei para o metrô, já tem um ano, né? Eu faço um ano agora, o mês que vem, que eu retornei, e eu tenho notado, sim, isso que você disse é uma grande verdade. Nós tínhamos grupos, né, que fazíamos periodicamente encontros, né? Fumávamos charutos aqui na minha casa, por exemplo, tomando um esquinho, um vinho. As pessoas não estão mais querendo fazer isso. Passamos, então, a querer se encontrar nas casas, né, nas charutarias. Também não conseguimos mais reunir aquele número grande de pessoas, né? No final do ano que passou agora, nos reunimos. Era uma festa de final de ano que fazíamos, que tinha 150, 160 pessoas. Se foram 60 pessoas, 70, assim, chutando muito alto, foi muito. Então, as pessoas estão realmente se preservando. Eu acredito que o pós-pandemia tenha trazido para a gente um medo, cara. É um medo do toque, é um medo de sentir o cheiro do outro, é o medo que nós temos de uma partícula qualquer voar percebe? Eu acho que é bem isso, porque existe inclusive o tabu da máscara, né? O cara fala, eu já tomei todas as vacinas, então eu não vou mais usar máscara. Legal. Mas por que quando um colega chega perto de você, você vira o rosto? Você não está usando máscara, né? O colega também não está usando a máscara. Mas o medo que se implantou nas pessoas de pegar essa doença tão fatídica nos fez mudar muito as nossas atitudes. Por exemplo, a questão de você sair de um ambiente, você olha para um lado para o outro e vai lá e álcool gel. Álcool gel, opa. Aí, se não tiver ninguém mesmo, você faz assim, ó. Dá uma boa cheirada no álcool gel para, se tiver algum vírus na mente, né? Vamos matar o vírus com uma cheirada no álcool que eu tenho. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Realmente, a percepção que você teve é magnífica. Realmente, as pessoas estão, não vou dizer se isolando, né? Porque até para reunir família hoje, a gente está tendo esse cuidado. O álcool gel virou uma peça que fica em cima de todas as estantes aqui do Brasil. Todo mundo tem um álcool gelzinho ali guardado, né? Próximo tema que eu queria conversar, aproveitando o seu retorno para o metrô, seria um tema
no geral, chamado pré-conceito. Pré-conceito. Ou seja, eu noto que as pessoas têm um conceito sobre a minha pessoa. O que aconteceu hoje, por exemplo, a pessoa devia ter o conceito: o Anand vai comprar logo meu livro. E quando eu dei uma resposta diferente, a pessoa perdeu assim o foco e sei lá, sabe? Então, existe um preconceito de minha parte muitas vezes com relação a diversas pessoas. E eu tenho tentado vencer isso. Eu tenho tentado vencer todas essas coisas, mas não é fácil. Muitas vezes, por exemplo, eu já tenho ideias formadas. Eu sou um cara que gosta muito de futebol. Então, eu sou torcedor de um time que ficou bem durante um período esse ano, mas agora já está caindo, que é o Fluminense. E eu tenho um preconceito sobre algumas torcidas. Por exemplo, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, que são torcidas de massa. Eu tenho, às vezes, um conceito sobre elas e eu quero mudar isso. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade, aos 61, 62 anos, em mudar meus conceitos sobre as pessoas. E por que que eu falei no seu retorno ao metrô? Deve ter pessoas que trabalham no metrô que dizem assim: olha, esse cara ganhou o processo e tal, não sei o que, retornou ao metrô, mas é bom a gente ficar observando, porque é um cara que já teve um problema, então a gente fica ligado com ele, é legal, mas assim, porra, nós temos que ficar bem atentos. Então são pré-conceitos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, pré-conceito. Então, rapaz, você tocou numa feridinha muito, muito dolorida, né? Quando não é a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que o metrô me demitiu, por conta de participação em movimentos políticos, né? Internos da categoria, movimentos políticos externos, né? Defendendo projetos de lei, enfim. O carimbo fica, né, rapaz? Ficou um carimbão bem vermelho nas minhas costas por defender, né, as questões da categoria, enfim. E esse pré-conceito, eu poderia dizer para você que ele acaba sendo uma fobia. Então, existe uma policarpofobia depois que eu retornei, por conta de que eu sei de muitas coisas, né? Devido aos meus 35 anos de empresa, né? E devido aquele livro, né, que eu escrevi, o Trajetórias e Caminhos da Segurança Metroviária de São Paulo, que se espalhou pelo Brasil, virou tema aí de alguns TCCs, enfim, falando sobre transporte, sobre trilhos, né? E esta fobia com relação a Policarpo é justamente pelo conhecimento que ele tem, né? Por conta de tudo isso que eu defendi durante esses tantos anos, eu acabei meio que estudando legislações, meio que autodidata nessas questões, né? Então, as pessoas têm a preocupação, e as pessoas que eu digo são em níveis hierárquicos mais altos do que eu, tem a preocupação de que qualquer coisa que fizer para esse cara ou com esse cara, realmente temos que tomar cuidado, porque ele tem um arcabouço metroviário muito grande, e tudo que disser pode ser usado contra. Mas só que é uma grande ilusão por parte deles, né? Porque, veja bem, quando a gente retorna a uma casa, como eu retornei, através desta via, né? Ou seja, da correção de um erro que foi cometido, a gente só quer paz, cara. A gente só quer paz. Porque as lutas todas que nós já travamos, e esses preconceitos todos que existiam antes de eu ser demitido da última vez, com o meu retorno, eu já fiz questão de dizer para todo mundo e para todos à minha volta: aquele lá era o Policarpo, este aqui é o Dom Policarpo, o poeta,
o compositor, o escritor, o cara que tem o coração aberto e tem a mão afável para agradar quem quer que seja. Então, o pré-conceito, repito, acabou se tornando uma fobia. Agora, tem um tema que eu queria puxar, e foi interessante o que você colocou. Antes, eu vou pedir para todos que estão assistindo, se inscrevam em nossos canais, youtube.com/TV Cultura Alternativa, @cultura _alternativa no Instagram, facebook.com/portal Cultura Alternativa e culturaalternativa.com.br é o nosso site, com mais de 12 anos de existência, número 1 no Google. Basta botar Cultura Alternativa. E agora eu queria te perguntar uma coisa sobre. É uma coisa que a gente pode falar de duas formas, que o tema seria política. Política. A primeira forma que eu vou falar é que a gente faz política todos os dias, todas as horas. Porque política é a arte de se comunicar, é a arte de trocar ideias, é a política. E existe a política partidária, no qual eu assessorei pessoas de direita, de esquerda, de centro, porque eu fui 40 anos funcionário do Senado Federal. Então eu assessorei diversas pessoas e uma coisa eu vi em comum em todos os políticos partidários, que é a busca pela vitória do seu projeto, da sua ideia, do seu grupo político, enfim, da sua concepção política. Alguns utilizam meios ilícitos, outros meios lícitos. Cada um tem a sua linha de ação. Eu, por exemplo, depois de 40 anos assessorando políticos, eu tenho uma frase que eu digo muito assim, sobre política partidária. Eu digo assim: o político que não sai na mídia pode ficar de olho nesse político, porque ele deve estar fazendo um trabalho legal. Porque ele não saiu na mídia. Sabe por que ele não saiu na mídia? Porque ele está cumprindo tudo. Ele está fazendo as coisas. Se ele é defensor de um segmento, vamos dizer, os metroviários, ele está defendendo o segmento dele. Ele foi eleito pelo aquele segmento. Se ele foi eleito pelo segmento da arte e cultura, ele está defendendo uma linha de ação dentro do Congresso da Arte e Cultura. Agora, aquele que sai na mídia, porque tem alguma coisa ali complicada e tal, essas coisas. E também quem chega a altos postos, geralmente nessas casas, são aquelas pessoas que sabem as regras do jogo, sabem jogar o jogo. Então eles chegam à presidência, chegam a vários locais, porque eles sabem jogar as regras do jogo. Quem entrou, geralmente no Senado ou na Câmara e é novo ainda está precisando ver como é que se movimenta aquela casa. Então eu vejo política partidária assim, eu vejo política do dia a dia da forma como eu disse, que a gente faz política todos os dias, e eu não vejo a política como uma coisa ruim, de jeito nenhum. Por exemplo, preço do combustível no Brasil depende de atos políticos, depende de atos econômicos, depende dos grupos que estão no poder. Como é que é? Questão do imposto de renda, se vai aumentar ou não a margem, depende de atos políticos, depende de grupos que estão no poder. E também não só depende do presidente da República, é o presidente, o Congresso, porque o Congresso hoje tem muita força numa votação que ele pode fazer, derrubar um ato do presidente e tal. A democracia, ela é assim. Então eu discordo muito, e você que está assistindo o programa, se você tiver outra opinião, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas eu discordo daquela coisa assim, política e futebol não se discute e tal. Não, a gente pode trocar ideias. Agora a gente não precisa fazer o seguinte, brigar. Aí não precisa. Vou te dizer por quê. Roberto Campos e Severo Gomes foram dois senadores da história do parlamento. E eles tinham posições econômicas díspares, radicalmente díspares, infinitamente díspares. E aí eles tinham um embate político grave, pesado, no plenário do Senado, e depois os dois saíam para jantar. Por quê? Porque eram economistas. Eles sabiam que eles estavam conversando sobre pontos de vista diferentes.
Então, você que está assistindo, se você brigou com seu primo, com sua prima, com seu tio, lembre-se, o político experiente, ele tem ponto de vista, mas ele não fica louco assim um com o outro, a não ser quando ele precisa que o outro seja o oposto dele, para que ele possa se eleger. Existe isso. Tem gente que adora, por exemplo, a gente quer os dois só para a confusão ser criada, aí a pessoa só vai optar por dois. Você está entendendo? Existe isso, que é um jogo político. Então agora eu queria que vocês escutassem com atenção uma pessoa que hoje chama-se Dom Policarpo, mas que também já teve uma ação política efervescente, não é? Segundo ele próprio revelou nesse programa, não é? O que ele vai falar sobre política? Vamos prestar com muita atenção. Eu pelo menos vou ser um que vou aprender, porque eu nunca fui um presidente de um sindicato ou atuante num sindicato, nada, 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 sabe? Então eu vou aprender agora. Policarpo, a palavra é sua. A política é uma coisa maravilhosa, rapaz. Eu gosto muito dessa história de política, né? Como você mesmo começou aí dizendo, a política que você faz em casa com seus filhos, a política que você faz com a tua esposa, a política que você fez com o teu sogro para poder levar sua namorada para um cinema, políticas, né? São políticas, vamos dizer, políticas não são menores, mas são outras políticas. Mais precisamente, a gente falando de política, não dá para deixar a tal da polis, né? A questão romana e tal, dos parlamentos, daqueles grandes pensadores políticos daquela época. Não precisa ser nenhum intelectual para citar nomes, né? A gente vê tantas, já viu, né? Tantas coisas que cíclicas que vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. Partido A, partido B, partido C, partido coelho, né? Aquele que entra só para tirar voto, essas coisas todas que a gente vê por aí e que muita gente fala, mas por que esse cara vai concorrer de novo? Caramba, ele sabe que ele não ganha, mas ele tira voto, né? Claro. Nesse meio político no qual eu participei, político sindical, precisamente, né? O meio político sindical, ele tem as mesmas características da política maior, dessa tão falada democracia. E a gente aprende muito nesses movimentos sindicais. A gente aprende, inclusive, que o respeito que a gente tem que ter para com o nosso opositor, ele é somente ali de bancada, aquela discussão, aquela briga, aquela coisa de posições, como você falou, mas quando você desceu ali, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, vamos tentar amenizar, e aí vão entrando as palavras, né? Vamos negociar uma posição mais flexível, vamos ver o que o outro pensa, vamos ver se esta ideia, se a sua e a minha, se a gente juntar, a gente não consegue ajudar mais pessoas. Então, a política sindical, desculpe, a política sindical, ela me deu essa cancha de poder olhar. Peraí, vamos ver o macro, vamos ver o que está rolando, né? Se eu fizer assim, vai acontecer isso, eu posso, com perdão da palavra, eu posso ferrar o cara para ajudar esse cara. O que eu posso fazer para não ferrar ninguém e ajudar todo mundo? Então, essa busca, né? Essa busca por, voltando para o meio sindical, essa busca por melhorias na categoria, que me levou a escrever livro, me levou a formular projetos de lei, tanto aí em Brasília como aqui em São Paulo. Tentei também aqui na Câmara dos Vereadores alguma coisa. Enfim, isso tudo me levou a sentar um dia com Paulo Paim, conversar com ele, explicar para ele quais eram as coisas todas que a categoria metroviária precisava. E ele entendeu perfeitamente. A conversar com o Espiridião Amin, pessoas que estão aí e que me receberam assim de braços abertos para me ouvir, porque havia
um interesse em defender aquela questão, né? Então, percebe que esses movimentos me levaram para Brasília, cara. Olha só, politicamente é um gol. Eu ia falar um palavrão, mas não falei. É um gol. É um grande gol que você acaba marcando. Paralelamente a isso, eu não posso deixar de falar. Para acontecer tudo isso, eu perdi na política familiar. Eu tive que deixar meus filhos em casa, eu tive que deixar minha esposa para poder trilhar esse caminho político aí, para me levar até a mesa do Paulo Paim, por exemplo. E quando eu me vi já de cabelos brancos, e meu filho falou: enquanto você estava lá em Brasília, eu estava aqui querendo falar com você. A política, ela não pode ser única e exclusiva de um lugar, de um setor. A política, como você bem disse, ela é uma coisa que foi inventada, não sei por quem, lá não sei aonde, mas que é para servir a todos. E se é para fazer o bem, cara, vamos fazer o bem com a política, vamos usar ela para o bem. E você mesmo sabe disso, que você assessorou um monte de gente. Tem gente que usa a política para fazer o mal. Perfeito. Agora, um tema que me comove, até me emociona, que é a questão de filhos. Filhos. É interessante, eu me dediquei minha vida toda para que duas filhas minhas fossem tenistas, jogassem tênis e tal. E uma delas ainda joga, a outra casou, mas casou com um professor de tênis. E aí eu torço pro meu neto jogar tênis. Sempre gostei do esporte, né? Mas uma coisa que eu notei que elas, ao jogarem tênis, elas decidem o ponto sozinhas dentro do campo com 10 anos de idade. Então, elas se tornam independentes do pai muito rapidamente. Então, às vezes, eu sinto uma certa tristeza que as minhas filhas, e eu tive uma outra filha, com uma pessoa que eu não fui casado, convivi pouco com ela, mesmo essa terceira filha, elas não escutam a minha orientação, ou mesmo a minha experiência. Eu estou viajando agora o mundo, você vê, aqui em Miami, é sabido que pode ter um furacão, e eu estou vendo aqui atrás, por exemplo, vários relâmpagos. Mas, obviamente, eu estou no hotel, não houve um alerta de furacão, e parece que o alerta vem a partir de junho, julho e tal, essas coisas. Então, eu vim em maio por isso, devo sair amanhã daqui, vamos ver como é que vai ser. Tudo isso gera experiência em mim. E eu, às vezes, gostaria de passar para as minhas filhas a experiência de um viajante. Quando a gente viaja, a gente fica com muita bagagem dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Eu sempre costumo dizer para minha esposa, outro dia eu conversei até com ela sobre isso, nossos netos, nossas filhas podiam usar um pouco da nossa experiência, mas eu tenho notado, no caso das minhas filhas, não sei se por causa do tênis, que elas se tornaram muito independentes cedo, e da minha outra filha, não sei que motivo, que não escutam muito ao pai, a experiência do pai. Às vezes o pai quer passar uma imagem, uma mensagem, uma coisa. Isso me deixa, vou até pedir para as minhas filhas assistirem essa live, me deixa triste, profundamente triste, porque eu acho que eu tenho muita experiência em ter trabalhado 40 anos no Senado e estar viajando o mundo sem parar aí. Você está entendendo? Para passar alguma informação para elas. Mas quando eu vou conversar com uma delas, ela diz: pai, eu já sei, eu já sei, eu já sei. E as outras, elas têm uma delas que, ao ficar mais velha, agora com mais de 30 anos, ela tem me escutado mais. Essa aí tem sido mais amiga, mais querida. Você está entendendo? Mas eu acho, todas são minhas amigas, mas assim, não seguem as minhas orientações. Então eu queria que você falasse agora, porque você foi um pai que militou na política. Você tem muita coisa para informar para seus filhos sobre política, sobre militância, sobre fé. Você acabou de falar nesse programa sobre fé.
sobre mudança de vida que você deve estar fazendo dentro de você a cada dia, a cada hora, a cada minuto. E às vezes eles não querem ouvir a gente. Dizem que a gente está velho, que a gente já era, que a gente. E outra coisa, muitas vezes colocam a culpa na gente. E outro dia eu estava pensando nisso. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Se eu militei na arte e cultura, se eu militei no jornalismo, eles também deveriam vir atrás de mim para saber da minha militância o que, que eu tenho para passar para eles. Eu não militei na arte, cultura e no jornalismo porque eu sou um babaca. Não, eu militei porque eu tenho muito a dizer na arte, cultura, no jornalismo e eu posso dizer para eles também muita coisa. Então eu acho que é uma via de mão dupla, de mão dupla. Queria que você falasse sobre essa questão dos filhos. Rapaz. É uma questão delicada, como eu disse agora há pouco, né? Essa questão de ter saído de casa para poder fazer essa militância toda, criou uma marca, né? E aí, sinto muito te dizer, cara, mas você não é o único que tem este problema de comunicação. É um problema simples, muito simples. Você não estava na hora e no momento que elas precisavam de você. Então, quando você, por exemplo, sentava ali no seu computador ou na sua máquina de escrever, há um tempo atrás, para fazer qualquer coisa e deixava elas no cantinho lá, brincando, quando ela dizia, pai, você dizia, espera um pouquinho que eu já vou, e nunca ia. Espera um pouquinho que eu já volto, e demorava para voltar. E isso tudo vai criando aquele tijolinho, né? Tijolinho, 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 e se você não perceber, acaba criando um muro, e aí acaba criando uma parede. Nesta história, né? Nessa história, os meus filhos, eles têm... não foi só a política, cara, porque no metrô eu trabalhava em turno de revezamento. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aí, por conta da questão financeira, eu fazia hora extra na folga. Então, quando não era política, era metrô. Tinha que ganhar um dinheirinho, tinha que estar junto e tal. Tinha que correr, tinha que manter a manutenção de uma casa, de uma família, quando você resolve abraçar isso. Não, é comigo, é com o papai. Os filhos, eles entendem até a página 2 ou 3. Depende muito do que a mãe faz. E a minha esposa foi fenomenal nessa história. Ela, e aí eu vou traduzir exatamente as palavras dela. Fala baixo que o papai trabalhou à noite. Ele precisa dormir o dia inteiro. Ah, mas eu queria brincar. Não, não, papai não pode. Papai trabalhou à noite e vai trabalhar de novo. Então você espera. Então, entendimentos, né? Hoje, quando eu converso com os meus filhos, nós somos super amigos, cara. Super amigos. A gente conversa sobre tudo. Tudo. Todos os assuntos que você imagina. E aí, quando eu entro neste assunto específico de infância, de pré-adolescência, de adolescência, sempre tem um lugarzinho vago ali onde eu não estava. Então, quando eu chego nesse assunto, eu já sei que é dolorido, é delicado. E aí a gente quer falar sobre o que a gente faz, né? Vamos lá. Quero falar da política sindical que eu trabalhei, que eu levantei bandeira, que eu fiz, papapá. A resposta é a mesma. Pai, eu já sei de tudo isso. Eu escrevi um livro, chama-se Ainda Nos Falamos, que eu falo exatamente isso. Tem um cheiro. Meu pai tá chegando, ó. Senti o cheiro do meu pai. Ó, papai tá fazendo café. Nossa, o pai trouxe pão fresco, aquele cheiro do pãozinho quentinho, quando vem de manhã, passa na padaria e já leva. Então, ainda nos falamos, é um livro que fala disso, das memórias afetivas. Então, eu busco hoje, ativar essas memórias afetivas, né? Então, eu faço poemas
com o que a gente conversava lá atrás, quando eles eram pequenos. Fiz música para eles falando sobre essas passagens e tal. Então, a gente precisa entender que quando a gente não está presente, a gente faz falta, né? Mas eles precisam entender também que a gente não estava presente, mas estava se dedicando a toda uma formação que eles venham a ter, porque ninguém vai ter uma formação de estudos em lugar nenhum sem uma dedicação ou sem ter um suporte financeiro. Não existe. Você está entendendo? Então, eles precisam Sim. compreender também toda a dedicação que a gente teve. Então, por isso que eu digo, é uma via de mão dupla, e eu, que já me culpei muito sobre diversas coisas, não me culpo mais. Agora eu quero que minhas filhas também participem e também corram atrás para que a gente tenha uma relação bem legal. Diga lá. Eu me perdoei. Perfeito. Tá? Agora, pessoal, são 50 minutos e 55 segundos. Eu quero pedir para você que é amigo do Policarpo, que está assistindo essa live, se você tiver uma comunhão com alguma coisa que a gente falou nessa live, eu quero convidar você a falar do seu momento de vida. E você viu que esse programa, ele fala do seu e do meu momento. E os temas vão nascendo no diálogo, tá? Então, você que é amigo do Policarpo e gosta de se expor, gosta de expor suas ideias, não tem vergonha, não tem timidez, vamos lá, vamos bater um papo, quero muito te conhecer, tá? Policarpo tem meu contato e tá tudo aqui. Todos os contatos para você que é do Cultura Alternativa, da TV Cultura Alternativa, do Policarpo, vão estar aqui na descrição desse programa. Policarpo, já peço de antemão aqui no vídeo que você me mande pelo WhatsApp todos os contatos que eu tenho que publicar. Página, o que for, e-mail Tranquilo. e tal, essas coisas todas. E para encerrar, eu vou te sugerir o seguinte tema, tá? Na minha vida, tá? Eu vivo cada segundo como se fosse o último. Porque uma pessoa que teve 3 cânceres, ela não pode esperar que amanhã ela vai pegar o avião, porque pode ser que amanhã ela não esteja aqui. E eu consegui descobrir isso para mim. Então, às vezes, eu fico cansado, esgotado, porque eu vivo muito intensamente tudo, como eu vivenciei esse diálogo aqui. Eu vivenciei o diálogo inteiro. Eu vivenciei, por exemplo, eu fiquei imaginando se eu tivesse saído do Senado e depois tivesse sido aceito pelo Senado através de uma medida judicial, como é que seria as questões lá para mim. Você entende? Eu não imagino isso, porque eu não militei na área sindical, eu não sei nada sobre isso. Então eu fiquei muito atento e vou rever esse programa para poder aprender cada vez mais. E vou tentar mais contatos com o Policarpo. Amanhã eu estou indo para São Paulo. Eu devo ficar 2 dias em São Paulo. Então, quem sabe eu não vou ter a chance de tomar um café com o Policarpo. Quem sabe? Se não der, não deu. Mas pode ser que dê. Você está entendendo? Então, a questão é a seguinte: cada segundo como se fosse o último. Isso não é ansiedade. Outro dia uma filha minha disse assim: "Ah, pai, eu estava fazendo terapia porque eu estou ansiosa". Aí eu falei assim: "Pô, você sabia que quando eu vou viajar, 15 dias antes eu já fico pensando na viagem? Então, se um psicólogo de repente observar essa minha atitude, vai dizer que eu estou ansioso? Mas eu não estou ansioso, eu estou pensando na minha viagem, como eu fiquei pensando, por exemplo, na conversa com o Policarpo, aí mandei uma mensagem para ele hoje dizendo que eu ia entrar um pouquinho atrasado, porque eu tinha um check-in para fazer na American Airlines, aí fiz e tal. Então eu estou me sentindo muito bem, mas eu vivo cada segundo como se fosse o último. Eu queria que o Policarpo, e vou me despedir da seguinte forma: sempre que eu converso com Dom Policarpo, eu aprendo com ele. Uma outra coisa também chocante, eu ando muito de metrô quando eu estou no Rio, em São Paulo, e eu acho simplesmente fantástico, né, que a gente pode driblar, vamos dizer assim, aquele trânsito enlouquecedor da rua, mas uma coisa me entristece. Eu me lembro quando eu estava em Nova York,
que eu preferia andar de ônibus às vezes, porque eu queria ver Nova York, pô. E no metrô de Nova York eu via só ali, né, dentro do vagão e tal, as coisas todas e tal. Então, fica a minha admiração a essa pessoa que parece que mais de uma vez conseguiu vencer, retornar para sua casa. E uma outra questão interessante: se você é amigo do Policarpo e tem algum preconceito com relação ao Policarpo antigo e não ao Dom Policarpo, né, eu queria te dizer uma coisa. A frase que ele disse no programa foi assim: eu lutei pela categoria. Categoria são todos. Ele não lutou por ele. Ele não lutou só para ele, para o filho dele, para a mulher dele. Ele lutou para a melhoria da categoria. Então, se melhora para ele, melhora para você, melhora para todos do metrô. Então, é uma visão, assim, às vezes, meio particular da pessoa. Ah, pô, esse cara é sindicalista, ele é... Cara, ele está lutando para a melhoria da categoria. Está lutando para a tua melhoria. Porra! Eu, sinceramente, vou rever esse programa com prazer e minha admiração só cresceu sobre o Policarpo. Policarpo, estamos com 56 minutos, nós temos mais... Eu te dou 3 minutos. Quando der 59 minutos, eu te peço para a gente encerrar, porque senão eu tenho um probleminha para fazer a transmissão ao vivo para o Facebook. Diga lá. Então, cara, você foi tão assim, espalhado, né? Que a gente acaba não sabendo bem nem o que dizer, na verdade, né? Então é assim, cara, o que eu tenho para te dizer, Ana, são muitas coisas, né? A primeira é que a gente tem que ser a gente mesmo, cara. Eu não posso ser outra pessoa. A preocupação da minha família, por exemplo, com esse meu retorno era, caramba, você não pode ser o que você era, né? Primeira coisa, né? Então, fiquei 3 anos em casa mudando isso, né? Meio zen, meio praia, dread, usei dread, tirei esses dias do dread, inclusive, e colocando a minha cabeça para funcionar de forma limpa. Quando eu retorno para casa, né, como você falou, e vejo que ainda existem os eu vejo que só eu aprendi, as pessoas não aprenderam muitas coisas. E esta fobia que eles têm é uma fobia imaginária, uma fobia galgada numa história passada que, como você bem disse agora, que eu não era contra ninguém, eu era a favor de todo mundo, né? Mas um dia desses aí eles vão entender essa história que você acabou de elucidar. Você acabou de elucidar isso aí para eles. Eles talvez não soubessem. Gostaria que os meus amigos, né, e metroviários ou não, entendessem que a vida tem um monte de fases, né? Fases, e estas fases, elas fazem com que a gente cresça. Se você não cresceu com as fases, você engordou. E vai ficar pesado para levar isso. Vai ficar pesado. Uma hora dessa você vai parar no caminho, você não vai mais conseguir seguir, né? Então, estamos chegando aí aos 59, eu quero te agradecer, assim, de coração, cara, e o respeito que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você, vou levar adiante por muitos e muitos tempos. Não vai ter câncer que te leve, talvez o que te leve seja um anjo bom. Abraço, meu amigo, abraço. Chego amanhã, chego dia 1 em São Paulo. Se eu ficar de 1 a 3, vou tentar tomar um café com você de algum jeito. Vamos almoçar um dia desses aí. Tá bom, abraço, tchau.